Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre, modelo e guia, esteja no coração de todos, hoje, agora e sempre. Através do Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade, iniciamos mais uma transmissão da nossa live do livro Mundo Regenerado, da Joana de Andes, psicografia do querido Divaldo Pereira Franco. Lúcio Toledo, grande amigo, boa noite. Motivo de muita alegria, principalmente porque amanhã é comemorado o Dia dos Pais. Sinto uma saudade muito grande do meu, porque foi um pai maravilhoso e que me despertou para essa doutrina que nos fortalece, nos ilumina e protege. E principalmente no capítulo de hoje, capítulo 6, Suicídio Infeliz, ele alertou, e é muito bem, que não adiantava tirar a nossa vida, porque se estava ruim, iria piorar, porque a vida continua. E é certeza que ela continua mesmo. Então, a frustração de quem comete o suicídio e chega para o lado de lá, os problemas não acabaram, continuam piores, porque ele não tem o direito de tirar a sua vida. Quem dá a vida é Deus, e é Ele que pode tirá-la. E o capítulo nosso 6 de hoje, 9/8/25, é justamente suicídio infeliz. Agora, suicídio não é apenas enfiar uma corda no pescoço, tomar veneno. Tem o suicídio homeopático, que é comer errado e em quantidades erradas, beber demais. E no livro Nosso Lar eu já comentei com vocês isso, e falava André Luiz que ele lá no umbral permaneceu 8 anos no umbral. Dona Valdeirês, boa noite. Porque escutava suicida, suicida. Ele falava, mas eu não me matei. Mas ele tomava toda a tarde um uísque. E aquilo, ele ganhou uma hemorragia estomacal e ele acabou partindo. E ele lá no umbral, suicida, suicida. E ele homeopaticamente se suicidou tomando bebida diariamente numa quantidade não social como as pessoas às vezes acham que tomam, né? Então, esse livro Nosso Lar, do André Luiz, Psicografia do Chico, teve o filme, que também tem aí na Netflix, tem em locadoras, né? E é muito bonito de ver e é muito enriquecedor nessa doutrina dos espíritos aí, que mostra muita coisa depois que nós passamos para o lado de lá, que nós perdemos essa vestimenta carnal e passamos a ser espíritos milenares que somos. Nascemos simples e ignorantes e vamos aprendendo e vamos evoluindo.
recebemos a vestimenta carnal, reencarnamos e aí temos a oportunidade de nós fazer o bem e não olhar a quem. É importante a gente ter o bem na nossa mente. Sônia Bueno, boa noite, querida. Precisamos nos empenhar, porque o planeta Terra, de provas e expiações, está se regenerando, que é o título do nosso livro aí da Joana, né? Então, nós temos que nos regenerar também, porque senão não permaneceremos depois aqui. Seremos rebaixados pela nossa evolução, que estaremos no nível do nosso espírito, e com isso iremos para o planeta que for compatível com a nossa evolução. Carolina Sbrage, boa noite, querida. Então, é algo assim muito importante a gente procurar cada vez mais seguindo no caminho do bem, da paz e da luz. Estudando, melhorando, porque estamos reencarnados para isso. E fazemos um planejamento espiritual para a gente, quando vem para cá, pôr em prática. Às vezes a gente esquece de alguns itens e depois, quando nós retornarmos à pátria espiritual, seremos cobrados. E aí, lá não tem mentira. Não adianta falar que fez, porque está tudo registrado no nosso perispírito. E aí, como que fica? Então vale a pena investir nessa direção daí. E amanhã, então, não vou estar com meu pai, mas eu mando um grande abraço para o seu Geraldo Macaúva, com quem eu tenho uma estima, e é um pai exemplar. Foi uma alma boa na sua trajetória trabalhando no fórum, e um dia um amigo, um pai de um paciente, falou da gratidão que tinha por ele, porque o trabalho que ele fazia lá no fórum ia ser extinto. E ele fez o pessoal comprar uma máquina de Xerox por o menino continuar lá e não perder o seu trabalho. E alguns meses atrás ele se aposentou. Olha que beleza! Mas o Sr. Geraldo tem um coração muito grande e faz o bem e não olha a quem. Fátima Manso, boa noite. Passou por um problema de doença seríssimo. Câncer no estômago. Tirou o estômago. Não tem estômago e come e é feliz. Sem o estômago, o intestino se adaptou, não sei como que faz lá. Só que ele é de bem com a vida. Ele tem a alegria de viver, que é o inverso do suicídio infeliz que as pessoas às vezes adotam. Ele tem prazer em ajudar os outros. E com isso, esse ano ele completou 90 anos. Olha que beleza. A dona Val, em dezembro, completa 87. Só que o que é deles não é deles. É de todo mundo. Eles ajudam mesmo. Então, o merecimento, eles recebem coisas que a pessoa às vezes questiona, mas por que comigo não acontece isso? Mas você tem esse coração bondoso que eles são exemplo? Mude, há tempo ainda. Quando? Não é amanhã ou segunda-feira.
hoje, a partir de agora, que vale a pena. Quando estejas sobrecarregado de desencantos e experimentes abandono e solidão, antes de atirar-se ao abismo sem retorno do autocídio, oferta-te uma nova oportunidade. Não é solução o suicídio, é um equívoco. Se estava ruim, vai piorar. Um amigo perdeu um filho com 18 anos, uma pessoa maravilhosa, parceiro dele. Eu tinha medo, falar de achar que era a solução, que ele. Aí um amigo, conversando com ele, ele falou assim, Deus nos dá a graça de ser pai e a hora que ele acha que deve trazer de volta, ele pega de volta os nossos filhos. Se ele quis que o meu filho retornasse, então que a paz de Jesus esteja em meu coração. Fiquei muito feliz e eu acho que é isso que nós temos que ter em mente, porque Deus é infinitamente bom e justo e quer sempre o nosso melhor. Às vezes a gente não entende o melhor naquele momento que está nos acontecendo, mas confiemos nele, peguemos na mão dele e vamos bola para frente. Lamenta o extremo sofrimento, as perseguições de que te sentes vítimas, e nessas paisagens belas da natureza, somente vês as sombras ameaçadoras e os desastres. A gente não consegue enxergar a beleza da natureza. Hoje cedo, a hora que eu saí aqui da porta da minha casa, casal de beija-flor, um brincando com o outro, alegre naquela velocidade que eles voam, e tinha uma florzinha, eles foram ali, e um cutucando o outro. Eu falei, que coisa mais linda! É isso que a gente tem que aprender a admirar. E ali, sabe quem está? Deus, na sua infinita bondade e beleza. Não ficar pensando minhoca na cabeça e achar que o suicídio é a solução, porque não é. E aí, se estava ruim, vai piorar muito mais. Deve ser a única pessoa que, entendendo a desgraça, poupa-se a mais uma perversa, que é a do suicídio. Não faça isso. Rezem e conecte com Deus, com a espiritualidade maior, peça ajuda ao seu anjo da guarda e tire isso da cabeça, porque não é solução. Para todos os equívocos, sempre existe uma forma de correção. Mas para o suicídio, não existe alternativa para evitar-lhe as tremendas consequências. E sabe quem recebe os suicidas lá no plano espiritual? Nossa Mãe Amantíssima Maria de Nazaré. É ela que recebe as pessoas equivocadas que se suicidam, que atendem os hospitais, porque os suicidas demoram bastante para ter a consciência e o tratamento para ele conseguir tirar essas marcas no seu perispírito, porque é muito grande. O André Luiz, que eu falei que ficou 8 anos no umbral, ele escutava suicida, suicida, e aquilo é ensurdecedor. Osana Aparecido Bandeira, boa noite.
É aquilo que eu contei a história do outro dia, que o pai com 10 filhos, que as coisas estavam ruins, que ele se jogou no trilho do trem. Ele escutava aquele barulho da locomotiva, aquela luz que vinha, e aquilo fica repetitivo, a pessoa fica atordoada e ensurdecida, e aquilo repetitivo até ela conseguir a luz. Rafael Ribeira, meu amigo, boa noite. Terça-feira iremos conversar, hein? Alegas que ninguém te vê na aflição que te devora, que nada é feito em teu benefício, somente desconcertos e angústias povoam tua mente. Concede-te com urgência mais tempo, nova oportunidade, porque a gente tem mania de ser coitadinho e não somos. Josué, capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanimes, pois o Senhor, o teu Deus, estará com você aonde você estiver. Então não reclames, ore e peça a Deus, a Jesus e ao seu anjo da guarda, que te dê forças, coragem e resignação para enfrentar os problemas, porque os problemas estão aí para nós enfrentarmos e solucionarmos, que aí, quando acontece isso, nós saímos fortalecidos e iluminados. As ocorrências na jornada orgânica são muito mais complexas e dependem de incontáveis fatores nem sempre esperados, mas fazemos os nossos planejamentos e temos condições de enfrentá-lo. Então, seguramos na mão de Deus e vamos em frente. Muitos indivíduos que hoje se encontram no topo da glória e da fortuna constatam que não desapareceram vários sofrimentos de que esperavam libertar-se. Porque coisas materiais não completam o nosso interior. Lembra daquele gráfico que eu falei nas lives anteriores? Horizontal é a parte material, o vertical é a parte espiritual. A parte horizontal nossa é muito grande, a espiritual é pequenininho. Temos consciência hoje, temos que direcionar os investimentos nossos de leitura, de ações edificantes na parte espiritual, que é isso que nos completa, é isso que nos dá alegria de viver. Só coisa material, chega uma hora que entramos no famoso vazio existencial. Temos tudo material, mas não temos nada emocional e espiritual. E é isso que Joana está nos alertando. Porque se sente seguros na postura gloriosa sobre a inveja dos aficionados. Permitem-se satisfações absurdas, desequilíbrios na busca de mais prazer, de gozo interminável. Só fica focando a vida nessa direção. E aí chega uma hora que nada satisfaz. E é aí que é o perigo da vida. Porque se acostumaram a ter tudo. E aí eu lembro,
e faço uma homenagem para o meu querido pai Armando, que uma vez eu cheguei para ele e pedi um monte de coisas. E ele era professor, minha mãe professora, a vida era bem regradinha, só que dentro das possibilidades eles faziam, mas dentro das possibilidades. E eu cheguei meio cheio da razão e pedindo e meio peitando. Ele falou: meu filho, você tá andando com uns riquinhos aí na cidade, você tá achando que teu pai é rico, mas não é. Eu até poderia fazer com muito sacrifício e te dar isso aí, mas a nossa vida não é isso aí. Então, meu filho, você abaixa a sua bola e segue na nossa rotina e não nessa que você está vivenciando. E é isso aí, ó, satisfações absurdas, desequilíbrios na busca de mais prazer, de gozo interminável. E a vida não é isso, meus queridos. E eu agradeço a Deus esse pai que eu tive. Esse que amanhã eu vou dar um beijo espiritual nele e agradeço a todo dia ao pai e à minha mãe que eu tive, porque foram amorosos e realistas. E é isso que o pai tem que fazer. E hoje, o pai, em criança, passou por dificuldade, ele acha que se ele der tudo para o filho, ele está sendo um ótimo pai. E ele não está sendo. Porque esses filhos adolescentes hoje, qualquer coisa que eles não recebem, eles se revoltam. E alguns pensam até que o suicídio é a solução. Então o pai tem que dar amor, tem que cobrar do filho postura de ser uma pessoa do bem, da paz e da luz. E eu terminei um livro hoje, que foi o livro do Clube do Livro do mês passado, que mostra justamente isso. O filho começou a chegar com umas coisas que a mãe viu que não era compatível com o que ele estava tendo de dinheiro. Ela foi perguntar e foi apertando, foi até o ponto dela chegar num delegado e falou: eu gostaria que o senhor desse uma prensada no meu filho, porque ele tá com umas coisas que eu tô achando que ele tá indo para o caminho do mal. E com isso, ela conseguiu fazer o filho retornar no caminho do bem. Mas ela ficou antenada e foi atrás. Não fingiu que estava tudo bem ou que dava tudo o que ele quisesse. E é essa essência que os pais hoje precisam dar amor e carinho e atenção, mas não é coisa material, porque senão estarão construindo monstros. Porque se acostumam a ter tudo, pensam que se podem permitir loucuras e exceções, embriagar-se e degradar-se cada vez mais. E a vida não é isso. A vida é aprimoramento, é atitudes morais de primeira grandeza e ajudar o próximo como a nós mesmos. Noutras circunstâncias, recomendam-se com amargura e revolta em relação à infância e à juventude ricas de pobreza, carências e prejuízos morais para sobreviverem. A pessoa, em vez de se sentir vitoriosa, de conseguir ter uma vida melhor, ela fica sofrendo da pobreza que ela teve na época de infância e às vezes de juventude. E deixa
de crescer e evoluir espiritualmente. Não lhes satisfaz a conquista de quanto sonhavam, do topo de conseguir tudo quanto querem. É claro que nem sempre o alcançam, e as feridas do passado que não foram cicatrizadas novamente se abrem. Às vezes está conseguindo superar aqueles problemas do passado, ela volta a sofrer por aquilo e feridas que já estavam quase cicatrizando se abrem novamente, quando por acaso já se encontravam em processo de recuperação. Então, queridos, precisamos estar antenados, conectados com a espiritualidade maior, pedindo ajuda para o nosso Pai maior, para o nosso Mestre Jesus e para o nosso anjo da guarda. Orar, porque quando nós estamos orando, nós damos condições que a espiritualidade nos auxilie e nos ajude. Na abastança, na riqueza e no luxo, também existe a miséria dourada, que escorrega sobre os tapetes raros e se oculta nos tecidos custosos das cortinas belas dos seus palácios e mansões. Precisamos ter cuidado. Aquele gráfico ao material e o espiritual. Precisamos equilibrar a parte horizontal e a parte vertical. A vida chama-se equilíbrio. Não tanto ao mar, não tanto à terra. Equilíbrio, esta é a palavra. Traições inomináveis, ódios bem disfarçados, dissimulações teatrais bem urdidas, enganam os poderosos junto aos seus cofres, onde são guardados documentos e valores preciosos. Tem tudo, tem dinheiro, tem ouro, tem joia, mas o seu interior está vazio. E chega uma hora que a conta chega. Eu falo de mim mesmo. Tinha paciente que não acabava mais, caminhonete, carro, esposa excelente, companheira, filhos maravilhosos. Aqui entrou em contato comigo, falou, querido, do nada ela ligou. Parece que você não está bem. Não, Dorival, tá tudo bem e tal. Ela falou, não tá não. Eu falei que estava, ela desligou, depois ela me ligou. Bem, você não está bem. Aí eu desmoronei. Não estou, não. Você pode vir aqui na hora do almoço? Posso, estava no fundo do poço. Fui. Comecei a ter Jesus no meu coração, leituras edificantes, voltei ao centro, que eu estava meio abandonado, e nunca mais afastei de Jesus. Então, queridos, precisa ter Jesus no coração, o bem e não olhar a quem na nossa vida, porque temos muito a agradecer e pouco a pedir. E a gente inverte esse binômio aí. Então, segura na mão de Deus e vamos em frente. Desse modo, enxameiam as classes sociais aqueles que se consideram fracassados, em razão de não haverem conseguido as glórias socioeconômicas e por falta de estrutura moral, sucumbe ao suicídio quando deveria esperar um pouco mais. Porque precisamos ter
pensamento positivo, oração na nossa vida, porque o auxílio virá sempre ao nosso favor quando estamos em oração conectado com a espiritualidade maior. Se ficarmos mais apegados às partes materiais, a gente vai esquecendo disso. Carência de hoje pode converter-se em abundância de amanhã e vice-versa. O mundo é uma curva de Gauss que sobe e desce. Por isso que nós precisamos estar fortalecidos com Deus, em oração, porque o auxílio virá sempre, no tempo de Deus, não no nosso. A gente quer que as coisas se solucionem do dia para a noite. Façamos bem a nossa parte e esperamos que o auxílio virá sempre. Enfermidade de agora, com desengano da saúde, pode reverter-se da mesma maneira que pode ocorrer de os protótipos da beleza e do equilíbrio psicofísico degenerarem, sucumbindo sem forças em lamentáveis condição. Por isso que a gente não pode se apegar muito na beleza física. Porque o tempo vem, os cabelos ficam prateados, as rugas aparecem, faz parte do jogo. Vamos curtir. Em contrapartida, vem os netos, que nos alegram demais. Ô vô, faz isso, ô vô, corre aqui, vô, agacha, o joelho do vô não aguenta, mas agacha. É essa alegria que a gente tem que sentir aqui dentro. Não ficar olhando no espelho e falar, nossa, como eu estou enrugado, nossa, minha barba tá branca, vou pintar, aí meu cabelo tá prateado, aí cada 15 dias tem que pintar, e eu não tenho essa determinação de pintar cabelo a cada 15 dias, aí fica aqueles pezinhos brancos, fica horroroso. Então assume, 67 anos, graças a Deus, bem vividos, profissão, graças a Deus, consegui fazer um nome onde encontro com os pacientes, me abraço, nossa, doutor, o senhor tá bem, hein? Eu falo, tô bem velho. Mas é satisfação do dever cumprido. E a vida segue. Cada fase que a gente tem que saber aproveitar com sabedoria, porque a idade justamente nos dá a experiência. Agora, as pessoas falam o quê? Que eu queria ter a experiência que eu tenho hoje com a idade, né? Aí não existe lógica e razão, aí você está querendo levar vantagem demais, e não existe essa vantagem. Deus é infinitamente bom e justo, essa é a beleza. Por isso não duvide deles, não questione, não blasfeme, porque ele é perfeito. Nós somos muito imperfeitos. Não há, no entanto, razão para a fuga covarde do suicídio. A conta é muito cara de quem comete esse ato insano. Precisamos ter coragem e fé e enfrentar os problemas, porque nós conseguimos superá-lo. Não podemos afinar. Confie em mim. Como acreditar-se no desaparecer da consciência, quando diariamente se adormece e logo se desperta com lucidez? Onde, nesse interim, o pensamento esteve, pois, que parecia inexistente? Não,
quando dormimos, nosso espírito desprende do corpo e nós vamos para pairagens do nosso espírito. Por isso, questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho fala, antes de deitar, faça uma retrospectiva do seu dia, vê o que acertou, o que errou, ore e peça para o seu anjo da guarda para te levar para paragens de estudo, de trabalho e de benevolência. Por quê? Aí estaremos aproveitando, porque o nosso corpo estará descansando, refazendo as energias para no outro dia aguentar o tranco do nosso dia a dia. Agora o nosso espírito se desprende do corpo, fica ligado pelo cordão, mas se você pede essa ajuda para ir, você vai estar em lugar trabalhando no bem, na paz e na luz. Você estará evoluindo espiritualmente. Se acorda no outro dia descansado, feliz e tem um dia exemplar pela frente. Agora, se aconteceu alguma coisa que deixou irritado e você dorme pensando em ódio naquela pessoa, durante o sono você fica naquela luta e você vai lutar com aquilo. Você acorda, você não tem dia que você acorda e fala, nossa, parece que eu tomei uma surra à noite. Parece não, tomou mesmo. Então, vale a pena. Leia a questão 919 do Livro dos Espíritos, que é assinada por Santo Agostinho. Vale a pena. Ira Pereira, boa noite. Tudo bem? O fugitivo do corpo acorda conforme se encontrava, agora aturdido com os instrumentos usados para a sua consumação. É isso que eu falei para vocês. Vale a pena investir nessa retrospectiva. Leia a questão 919 do Livro dos Espíritos. Vale a pena. E aí Joana vai nos alertando o que devemos fazer para não cair em tentação. Vale a pena seguir Joana, hein, gente? A vida humana é mais complexa do que parece. Células em banhos mornos, transformando-os em sentimentos e energia eletromagnética de massa cefálica, produzindo o milagre do existir com as suas faculdades. Precisamos usar essa massa encefálica, a famosa massa cinzenta, para o bem, para a paz, leituras edificantes, pensamentos edificantes e ações edificantes. Será que os fenômenos psicológicos de toda a ordem são apenas consequências das transformações de ondas e vibrações que facultam entender as glórias da atualidade? Ela joga isso pra gente. Quando se entender que o corpo fornece apenas os equipamentos que decodificam as emissões mentais que geram formas e atos, certamente o amor a si próprio será poderoso, antídoto ao suicídio. Ame-se, gente. O autoamor é extremamente importante. Quem se ama não comete o suicídio, porque ele gosta da vida. E é isso que nós precisamos encarar e ter Deus sempre nos nossos corações. Porque esses pensamentos absurdos, por pior que
estejamos vivenciando aquele momento, tudo passa. Depois da tempestade, vem sempre a calmaria. Temos isso sempre no coração. Oração, porque você é dono do seu nariz, das suas ações, dos seus atos. O alto amor precisa ser posto em prática. Quando a gente leva um fora de uma namorada, o que nós fazemos? Valorizamos a pessoa e jogamos nós lá embaixo no precipício. Nós devemos fazer justamente o contrário. Quem está perdendo é ela. Partida igual eu, ela não acha aí jogado, não. Se ela não quer, vou seguir minha trajetória. Mas não, a gente se sente infeliz, a gente acha que a gente não vale nada. Valemos muito. Temos que ter amor próprio, porque tudo passa. E aí depois a pessoa vai perceber o equívoco que ela estava se achando, mas as consequências vêm. E hoje essa meninada leva um pé na bunda aí da namorada, a casa cai. Tem uns que até toma remédio para dar cabo à vida. Pelo amor de Deus, a vida é linda e maravilhosa. Alto amor, ame-se, toque a vida para frente, que momentos melhores virão. Pode ter certeza, o Douglas garante. Os elementos celulares desconectam, mas a energia psíquica que os vitaliza permanecerá na sua indestrutibilidade. Então, ó, bola para frente. Não deixa a peteca cair, não. Educa os sentimentos em relação aos objetivos da existência. Importantíssimo. Educa os sentimentos em relação aos objetivos da existência e verifica o muito que se deve desempenhar para preservar a vida física e prolongar. Nós temos esse compromisso. Por isso que eu falei para vocês, exercício, alimentação saudável. Beber, pode beber, mas é a propaganda. Beba com moderação, porque você tomar um vinhozinho é motivo de alegria, de felicidade. Agora, só beber, aí também você estará se auto-suicidando, ou seja, estará arrebentando os seus órgãos e abreviando a tua existência. A conta vai ser cobrada um dia. Aprofunda a mente nas questões do ser humano e considera que tudo é transitório em projeto da imortalidade espiritual, porque somos espíritos milenares. Estamos reencarnados agora, mas temos uma trajetória grande. Por isso que vale a pena a gente se ajudar diariamente, porque a vida continua. Tenha essa certeza, não acaba não. A hora que a gente morre, aí que ela começa mesmo. Porque somos espíritos, não somos corpo. Estamos em um corpo, mas somos espíritos milenares. Fazer uma comparação entre o tu de ontem e o de hoje. Quanto ocorreu que jamais imaginastes?
Passamos por problemas que achamos que eram insuperáveis e solucionamos. Essa é a essência que, quando estamos passando por um problema, temos a certeza que passará. Porque a hora que nós estamos passando pelo problema, parece que não vai passar nunca. Aí você pensa em problemas que você já teve e superou. É essa força que a gente precisa ter naquele momento para ter força para superar as adversidades colocadas em nossa vida para crescermos e evoluirmos espiritualmente. Desafios promoveram-te, facilidades falsearam os teus objetivos. Aí ela vem nos ajudar. Ademais, há adversários espirituais que te invejam e perseguem. Orai e vigiai. É essa blindagem que a gente consegue não deixar que essa espiritualidade inferior nos atinja, fazendo bem, dando amor ao próximo e orando e vigiando. Aí ela fala, ora e os envolve em harmonia. Faze o bem e sentirás o seu magnífico efeito. Nos imanta de luz e a sombra não consegue nos atingir. É isso que nós temos que pensar e pôr em prática. Confia em Deus e viverás bem mais feliz. Olha que essa Joana nos ama muito e dá as dicas para a gente seguir. Coloquemos em prática que a nossa vida melhorar muito. Liberta-te do mofo doentio da psicosfera terrena e alça-te às alturas da fé e da paz. Liberta-te do mofo doentio da psicosfera da terra e alça-se à altura da fé e da paz. É isso que nós temos que fazer, porque a psicosfera do planeta Terra está doente. Você vê o que estão fazendo. A espiritualidade quer ajudar o pessoal, essa psicosfera não deixa. Por isso que é importante a gente orar para a melhora da energia dessa psicosfera. Porque aí a espiritualidade terá condições de auxiliar melhor nós aqui no planeta. Porque as pessoas estão muito pessimistas, tem que acreditar sempre em dias melhores, porque eles virão mesmo, porque Deus é infinitamente bom e justo e nos adora e quer o nosso bem. Jesus, mestre, modelo e guia da humanidade, é o governador do orbe em que habitamos. E o nosso anjo da guarda vai estar sempre do nosso lado. Só que precisamos pedir auxílio a ele, porque ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Então, com essas três ferramentas, Deus, Jesus e nosso anjo da guarda, não temeis, porque dias melhores virão. Só não pode passar pela cabeça coisas ruins, maléficas. Nós temos que ter pensamentos edificantes, leituras edificantes e ações edificantes, que o auxílio virá muito mais rápido do que nós imaginamos. As alarmantes estatísticas a respeito do suicídio são terríveis, são assustadoras, mas isso não faz parte da nossa vida. A nossa vida é amor, autoamor, oração,
segurar na mão de Deus e agir no caminho do bem, da paz e da luz. Que esse é o nosso grande fortalecimento. Os seres humanos perderam o contato com Deus. Por essa razão, as alucinações do prazer despertam os mais tormentosos anseios do sentimento que se não satisfaz com o vazio interior. Nós temos que estar com essa conexão com Deus. Ele nos preenche. Volta ao sublime tabernáculo da fé religiosa raciocinada e respeita a vida, sempre presente em tudo e em todos. Viverá sempre e nada poderá aniquilar-te. Tenha isso em mente. Viverás sempre e nada poderá aniquilar-te, porque Deus está no meu coração. Depois da gloriosa transfiguração do Mestre Jesus no Monte Tabor, quando esteve com seus antecessores, Elias e Moisés, ele desceu a planície do Edrelon para atender os obsediados e os aflitos da miséria humana. Tanto é que na minha chamada, ele estava justamente com Moisés e Elias, se vocês prestaram atenção. Acende tu e aspira as vibrações do reino de Deus para prosseguires em triunfo nas baixadas do mundo com as criaturas lutando sem suicídio. Porque quando nós estamos com Deus, essas minhoquinhas não passam na nossa cabeça. E nós devemos sempre encarar os problemas, a razão de frente a frente. Porque somos filhos de Deus e Ele nos ama. Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o teu Deus, estará com você onde você estiver. É muito fortalecedor. Revive a presença de Jesus na terra e insculpe as suas lições na tua conduta, neste momento em que o mundo tem sede de luz e de paz. É maravilhoso. A Joana, ela nos ajuda muito e a gente precisa seguir essas suas lições. Hoje foi um pouco pesado, mas a semana que vem eu não estarei fazendo a live porque eu vou ter visita, será aniversário dos meus netos queridos, Bernardo e Leonardo. Aí no outro sábado, a grande esperança. Aí vem a recompensa desse texto de hoje que nos cobrou bastante. Mas a vida é bela e vale a pena viver. Vale a pena observar o céu com as estrelas, o infinito, a natureza com seus pássaros, com suas flores, com seus perfumes, porque é isso que nos estimula cada vez mais seguirmos nessa trajetória do bem, da paz e da luz. O nosso Mestre estará junto conosco sempre. Por isso precisamos orar e vigiar sempre. Queridos,
Foi um prazer muito grande estarmos reunidos mais um sábado à noite, em nome de Jesus, de Joana de Ângeles, a benfeitora do querido Divaldo Pereira Franco. Por isso, finalizaremos a nossa noite com a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa os nossos equívocos, mas não deixemos cairmos nas tentações e livrar-nos de todo o mal. Que assim seja. Amém, 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 Jesus. Beijo no coração de todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Ótimo final de sábado a todos.